Fala aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Sutter, sou músico, humorista, trabalho dentro desse segmento artístico há mais de 30 anos e além do humor que eu faço junto com Hermes e Renato há muito tempo, em paralelo a isso a música sempre foi muito presente na minha vida. E além de cantar, um instrumento que eu gosto demais é o contrabaixo. Eu comecei a tocar baixo quando eu tinha por volta dos meus 14 anos de idade e juntamente com a voz andei em paralelo musicalmente durante toda a minha carreira musical. Poucas pessoas sabem disso. Eu comecei tocando numa banda de death metal em Petrópolis chamada Morbid Death, que tinha uma sonoridade muito parecida com o próprio Death, que é uma das bandas que eu mais gosto. E conforme eu fui entendendo a sonoridade da banda, eu conheci o trabalho do Steve DiGiorgio, que é um baixista incrível e muito inovador dentro do segmento extremo. E ele tocava com baixo fretless, e toca até hoje com baixo fretless. E quando eu ouvi a sonoridade do baixo fretless no som extremo, eu fiquei apaixonado. Quando eu mudei para São Paulo em 2002, eu comecei a montar o projeto do Death Tribute, que é uma banda em homenagem à carreira musical e o legado do Chuck Schuldiner. Eu tinha um baixo Samick Valley Arts e contrastes, e aí eu arranquei esses trastes para tentar fazer uma adaptação para o fretless, mas obviamente não ficava a mesma coisa porque a marcação do baixo contrastes é totalmente diferente do baixo fretless. E no ano de 2012 eu conheci o pessoal do Viena, que é uma banda que me acompanha até hoje, quando eu faço meus tributos ao Iron Maiden na região metropolitana de São Paulo, e conheci o baixista da banda, Rafael Caleb. O Rafael, além de ser um baixista incrível, é um excelente luthier, e foi por intermédio dele que ele fez esse baixo para mim, essa maravilha aqui da Caleb Guitars. Quando você vê aqui o sinal aqui RC, não é Roberto Carlos, tá? Seria muito engraçado ter um signature do Roberto Carlos, mas é Rafael Caleb, Caleb Guitars. E ele fez esse baixo exclusivamente para mim. É muito difícil você encontrar um baixo fretless de 6 cordas com essa ergonomia. Todos os baixos de 6 cordas que a gente vê por aí tem um braço muito largo e para minha forma de tocar, eu sempre quis ter um baixo que tivesse um braço mais fino para eu ter uma ergonomia melhor para tocar. E o Rafael fez um baixo maravilhoso, lindo, em ébano, com materiais hiper nobres. Eu tenho esse baixo já há uns 4 anos e para mim é uma relíquia que eu tenho na minha casa. É um tesouro. E eu faço os shows com Death Tribute com esse baixo. Os captadores são excelentes. Como eu sou um músico prático, eu não sou um baixista profissional, eu toco baixo. O que eu levo mais da maneira profissional é a minha técnica vocal como cantor. Mas como baixo, eu não tenho tantos conhecimentos técnicos, mas eu tenho certeza absoluta que o trabalho que o Rafael fez aqui é de excelência prima. Materiais de excelente qualidade, a ergonomia desse baixo é fantástica. A gente vai tocar aqui agora um pouquinho para vocês perceberem o quão preciso é esse baixo e o quão gostoso de tocar. É um presente na minha vida ter o Rafael Caleb e aconselho fortemente, se você quer ter um baixo ou uma guitarra, um instrumento custom de excelência, vocês devem entrar em contato com o Rafael, com a Caleb Guitars, porque é realmente uma coisa feita totalmente para você, à mão, de uma forma hiper personalizada. Tenho muito orgulho de poder ter esse baixo na minha casa e poder fazer shows pelo Brasil inteiro com essa maravilha aqui que eu tenho em mãos. Quando o Bruno falou que precisava de um baixo ergonômico, 6 cordas, e que atendesse a sonoridade que ele buscava do Death, eu decidi fazer um instrumento que fosse o mais ergonômico possível e que tivesse uma agressividade forte. O fretless você precisa ter, além da precisão, né, que é muito difícil, né, por causa que você não tem os trastes para ancorar a mão, você precisa diminuir os espaços, né, de articulação entre a mão.
Então, esse baixo existe, ele tem uma conicidade diferente na construção do braço. Muitos baixos possuem um espaçamento muito largo no nut. Eu já faço um espaçamento que lembra um pouco um jazz bass, só que eu fiz da proporção do jazz bass, eu joguei, um jazz bass de 4 cordas, eu joguei na proporção de uns 6 cordas. Isso proporcionou uma articulação muito fácil entre as cordas. Quanto aos captadores, o Bruno tinha muita necessidade de poder ter um som passivo, um som mais natural. E por ser 6 cordas, a gente precisa ter uma certa correção, e com pré-ativo a gente consegue. Então a escolha foi um captador MG HZ, que tem o som passivo, né, que ele pega mais, o captador passivo ele tem um pouco mais de voltas na bobina dele, de material. Isso proporciona pegar mais a vibração da madeira, uma vibração natural do instrumento. E somado ao pré-amp, você consegue fazer todas as correções e não perder timbre, né? Então você pega mais o timbre do próprio instrumento, não só eletronicamente. Um som mais natural. A madeira escolhida foi embuia para o corpo, e o tampo também é uma embuia, mas uma embuia de uma outra densidade, né? O embuia é uma madeira nacional, totalmente brasileira. A diferença é que a gente usou uma embuia mel no fundo e uma embuia pomelê no tampo, que é uma embuia mais dura, mais densa, que você consegue um timbre um pouco mais ataque, um pouco mais de brilho, e aqui a gente consegue um timbre mais encorpado, né? E no braço, que é o espelho, a escala, nós usamos o ébano africano legítimo, né? Que ele é uma das madeiras mais utilizadas para o instrumento, o violino, violoncelo, a madeira, todo o ébano usado é feito para ter um sustain magnífico, e além disso ele tem uma densidade muito grande, né? Mais ou menos quase 900 kg por metro cúbico. Então é uma madeira que tem um timbre muito agudo e muito brilhante, e ao mesmo tempo um grave bem definido. Então essa é a madeira mais utilizada nos fretless, né? Como falei até nos violinos, para você ter esse sustain na nota. Esse contrabaixo ele foi feito numa construção que eu chamo de híbrido de set neck e híbrido de neck through, né? O neck through que a gente tem um braço que vai até o final do instrumento. Mas para você ter isso, você precisa ter uma emenda muito grande atrás. Então eu fiz um híbrido das duas maneiras, ou seja, o braço entra no corpo, na parte, por exemplo, da embuia mel, e ele é prensado com o próprio tampo, onde ele faz um sanduíche dessa maneira. Assim evita que a gente tenha uma emenda muito grande, né? Porque a madeira acaba trabalhando com o tempo, né? Ela não é uma peça, por exemplo, que nem um polímero injetado ou um metal. A madeira ela tem a sua dilatação. Então, dessa maneira, eu fiz com que o braço ficasse completamente estático e prensado. Além disso, da gente ter um comprimento menor para evitar, né, o relief do neck, para a gente ter o mais estável possível. E nesse instrumento de 6 cordas, a gente usou uma embuia mais densa no braço para servir como uma alma para o braço, sim. E 2 tensores, onde a gente tem um tensor que regula a parte das cordas agudas e um tensor que regula a parte das cordas graves, para estabilizar, pois a largura dos 6 cordas é muito maior, então a gente precisa de ter uma precisão melhor nessa regulagem. A gente trabalhou um design que pudesse ter uma ergonomia similar à de jazz bass, mas também uma articulação melhor para você alcançar todas as notas, né? Esse é um modelo que eu batizei, aliás ele tem um nome nesse modelo, né? Ele se chama Jazz Guy, né? Pois ele é uma nova versão de um baixo que atenda jazz, atenda o metal, atenda o hard rock, e um baixo ergonômico super estável, né, e equilibrado. Em média, como nós temos o centro de usinagem, né, que faz todos os cortes, esses baixos já foram todos reprojetados, e pois o centro de usinagem nos permite ter um pouco mais de agilidade, entre 2 a 3 meses. Tudo também dependendo da especificação do instrumento, sendo que você pode fazer de outras maneiras, né, acabamento mais rústico, uma escala clara, trastes maiores ou menores, captadores ativos, captadores single, humbucker. Então a gente atende o que o músico precisa,
de maneira plena, né? Que a ideia é que o músico, isso seja uma parte, uma extensão do corpo do músico, não seja só um instrumento. Tem que permitir que ele se expresse da melhor maneira possível. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você quiser entrar em contato com o Rafael para fazer um instrumento personalizado e ficar realizado e feliz como eu fiquei, é só entrar em contato no Instagram do Caleb Guitars, que está aqui o endereço. Rafael, que trabalho maravilhoso, cara. Muito obrigado. E você também, junte-se a nós, Caleb Guitars. Valeu, até a próxima.